Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como você pode construir o seu próprio acompanhamento de hábitos dentro do Notion. Por isso que eu já estou aqui com uma página em branco do Notion aberta aqui na janelinha para vocês. Eu quero fazer isso porque um dos problemas que eu vejo com muita frequência de comentários em templates que eu já criei que tem acompanhamentos de hábito, inclusive vai ter o link para onde você pode ver todos os templates que eu disponibilizo gratuitamente, é de pessoas querendo adaptar o sistema de hábito para eles. Porque assim, eu criei um sistema de hábito e eu coloquei, por exemplo, lá 5 hábitos genéricos, sei lá, beber 2 litros de água, dormir 8 horas por dia, se exercitar, ler. Botei lá uns hábitos genéricos, mas talvez a pessoa queira incrementar com hábitos próprios que fazem sentido no dia a dia dela, ou ela quer tirar alguns dos hábitos que eu coloquei ali que não fazem sentido para ela. E aí, quando ela faz isso, algumas fórmulas param de funcionar, e aí a barra de progresso, né, que diz quanto você realizou ali dos hábitos durante o dia, para de funcionar também. Então, nesse construir do zero aqui, eu não vou só simplesmente ensinar você a construir o seu próprio, se você quiser, mas também vai ter dicas que vão te ajudar a entender como pegar qualquer um desses templates, pode ser meu, pode ser de outros criadores, pode ser até do próprio Notion, tem alguns que a própria empresa disponibiliza gratuitamente. Você pode pegar ele e dar uma incrementada, reduzir coisas, aumentar coisas, modificar, se sentir um pouco mais confortável com esse tipo de template de hábitos. Então, é essa a motivação desse vídeo e vamos começar, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é uma página nova de Notion. Então, acho que se você for na sua barra lateral aqui, você pode clicar no maisinho e você cria uma página nova, ou então o Ctrl N ou Command N e ele automaticamente, né, usa esse atalho para abrir uma página nova do Notion para você. Ou você pode simplesmente criar essa página nova dentro de alguma página de templates ou de estudo ou da onde você quiser que fique essa parte de hábitos, tá? Eu vou chamar simplesmente de hábitos aqui, vou botar o nome template, só por questões do meu Notion mesmo, para eu saber que isso foi um template que eu construí, e aí quando eu estiver organizando as coisas eu sei o que é cada página. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou construindo templates no Notion é vir aqui, ó, no menu superior direito da tela, e eu gosto de colocar o texto pequenininho, ele dá uma reduzida no texto. É uma preferência minha, eu acho que os textos são grandes demais, eu não tenho problema com texto pequeno, então eu dou essa reduzida e colocar como largura total. Então você vê que ele deu uma esticada. Geralmente ele põe assim no meinho as coisas no Notion e aqui ele dá uma esticada. Eu gosto de fazer isso porque no meinho é legal se você for fazer uma página de texto, de anotação mesmo. E aí vai estar tudo no meinho, seu olho não precisa ficar indo de um lado pro outro para poder ler. É massa. Agora, quando você vai criar um template, eu gosto de dar mais espaço. E aí, se eu quiser botar colunas, e aí de um lado fica um quadrinho, do outro lado fica uma tabela, eu consigo fazer esse arranjo. E você pode a qualquer momento vir aqui e voltar. Se você achar que, não gostei dessa largura completa, quero o fininho mesmo, vem aqui e muda tranquilamente. Eu vou deixar assim por enquanto, até para ocupar nossa tela inteira aqui, né, já que a gente tá com a tela toda no vídeo. Então, o que é a base para esse template aqui? Vai ser uma tabela de base de dados, uma base de dados do formato de tabela. A base de dados no Notion, ela é uma coisa única que você pode visualizar de formas diferentes. Então, você pode criar uma base de dados e visualizar como tabela, você pode visualizar como um gráfico, você pode visualizar como um monte de quadrinhos, você pode visualizar como aquele Kanban, sabe? Se você já usou o Trello, é aquele formatinho ali do Trello. E tem várias formas de visualização. Então, tudo é base de dados e eu posso só trocar. Quero ver assim, eu quero ver assado agora. A gente vai começar com tabela. Eu costumo começar sempre com tabela. Por quê? Vou mostrar agora para vocês. Ó, vai vir aqui, ele vai pedir para eu criar uma nova tabela. Pronto, tabela nova criada aqui. Se eu criar uma linha aqui em branco só, você vai ver, ó, eu tenho aqui a coluna do nome e eu vou criar mais colunas para outras coisas. Na tabela você consegue ver todas as colunas certinhas e passar de uma para outra aqui, ó, na mesma telinha. Se eu tiver um quadro ou um Kanban ou uma lista, muitas vezes eu tenho que entrar na página,
em alguma das páginas para editar as propriedades, depois voltar e ver como ficou na visualização. Então eu gosto de trabalhar tudo na tabela e depois eu troco para a visualização que eu quiser, né? É só um hábito meu, mas você pode fazer do jeito que você achar necessário. Eu geralmente dou nome para as minhas tabelas aqui, ó. Você pode ver que tem esse Untitled. Eu vou chamar isso aqui de hábitos template. E eu tento fazer o meu melhor para colocar nomes diferentes neles, ou mais diferentes que eu conseguir colocar, só porque se eu precisar linkar isso com outra base de dados depois, eu consigo achar fácil pelo nome, né? Que é esse nome aqui que eu vejo, procuro e linko as coisas. Isso são só dicas, tá? Pensando assim em templates mais complexos e futuros, a gente não vai mexer com isso aqui, mas só para você que estiver aprendendo Notion e estiver tentando se familiarizar com essa ferramenta que é excelente, é ótima, mas ela exige, né, um aprendizado para você ir mantendo essas coisas em mente quando você estiver construindo alguma coisa dentro do Notion. E aí depois eu sempre escondo o título, né, para deixar mais compacto aqui. Ok, primeira coisa, como é que vai funcionar essa base de dados da gente? Eu vou criar aqui de forma que cada linha é um dia. Então, por exemplo, hoje eu estou gravando numa sexta-feira, é sexta-feira, dia tal, 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 e aí vou ter os hábitos que vão ser marcados para sexta-feira. Aí, quando chegar aqui no sábado, vão ter, né, as marcações para o sábado e assim por diante. Então, todo dia vão ter suas marcações. Então, aqui no título vai ser o dia. Então, vou chamar de dia aqui para ficar tudo claro o que é que é. Uma coisa do Notion é, a gente tem a propriedade de data, tá? Eu posso simplesmente colocar aqui, hoje, por exemplo, é dia 14, né? Eu posso colocar aqui que hoje é, ele tá colocando aqui, né? Quando eu ponho o arroba, ele me dá possibilidade de linkar pessoas, de linkar páginas ou de linkar data. Eu posso linkar a data aqui dessa forma. É possível. Mas aí eu não tenho a possibilidade de colocar lembretes nisso. E pode ser que você queira colocar lembretes. Eu geralmente não tenho notificações vindo para os meus dispositivos, eu desabilito tudo. Mas pode ser que você queira colocar notificações. Então, sempre que eu faço esse tipo de template, eu não fico presa somente a isso aqui. Eu sempre ponho um campo de data, porque ele me dá funcionalidade de data, tá? Então, eu não estou só mencionando a data aqui, ele realmente me dá funcionalidade de data. Eu posso colocar aqui data. E eu sempre gosto de botar no formato dia, mês, ano, que é o que a gente está mais acostumado a usar. E eu deixo a hora também assim, porque às vezes a gente usa a hora. E eu desabilito isso aqui. Isso aqui é só porque se o campo estiver muito pequenininho e não couber escrever tudo, ele dá uma quebra de linha e põe numa segunda linha aqui no Notion. Mas irrelevante isso aqui, é só hábito meu de fazer isso. Pronto, então aqui ó, temos a data feita, eu posso vir aqui no calendário, marcar a data, pronto. E aqui eu não preciso mais ficar ligando nisso, eu posso simplesmente dizer sexta-feira, ou eu posso simplesmente ignorar isso aqui. Tem horas que com a criação diária de hábitos e tudo, eu ignoro isso aqui, eu não preciso que ele tenha nome nenhum. E a base de dados funciona tranquilamente, porque para mim o interessante aqui é a data. Tá? Então fica aí a seu critério. Vou só reduzir aqui, ó. Bota o mouse em cima e você arrasta. Eu dou uma reduzida aqui no campo. E eu gosto sempre de reduzir o máximo possível sem quebrar, né, o texto, só para deixar mais compacto. E agora a gente pode colocar os nossos hábitos, tá? Vou colocar alguns aqui e aí você pode colocar quantos mais você quiser e eu vou explicar lá na frente quando a gente for fazer a barra de progresso, né? De quanto for o seu progresso do dia, quanto você conseguiu cumprir dos hábitos, como você faz para adaptar, dependendo de quantos hábitos você tenha ou não aí no seu contador de hábitos. E aí, para esse hábito, a gente vai usar o campo de checkbox, né? De marcar, feito ou não feito. Então, eu vou colocar aqui, o primeiro hábito eu vou colocar água. Água. E aí, ó, para deixar mais claro do que é, você pode vir aqui e botar um ícone. Eu vou botar, por exemplo, esse copinho aqui de água. Eu sei que é de água. Por que eu botei o ícone? Porque eu gosto de fazer isso aqui, ó.
E aí fica só o ícone e eu sei, um copinho de água, eu tô falando de água. Pode ser outro ícone, tá? Porque eu tô mais acostumada a usar o copinho de água pra isso. E aí eu posso vir aqui, ó, marcar, tomei a quantidade certa que eu precisava de água pra esse dia. Criei outra linha aqui sem querer, mas deixa lá. Outro hábito aqui importante pode ser o dormir. Então a gente vem aqui de novo, ó. Eu posso simplesmente vir aqui e sempre criar essa checkbox, ou eu posso já duplicar aqui esse, ó. Que aí ele já vem ó, no tamanho certo, eu só clico aqui para mudar o nome, né? Então aqui vai ser dormir. E aí eu tô botando genérico aqui, tá? Mas uma coisa que eu já acompanhei em relação a hábitos é hora de acordar, ou hora de dormir, ou tempo que eu consegui dormir, né? Tentando dormir ali entre 6 e 8 horas por dia. Então, esse dormir aí pode ser o que você quiser. Você pode até ser mais específico aqui, botar 8 horas de sono, 7 horas de sono, 6 horas de sono, enfim. Só tô colocando genéricos aqui pra gente avançar e eu vou colocar o ícone de uma cama. Que aí a gente sabe o que é. Que outros hábitos? Exercitar, né? Exercitar é um hábito. Eu vim aqui duplicar, que ele já pega o tamanho certinho. Então, exercício. E eu tenho um bonequinho correndo aqui? Tenho, olha ele. Pronto, exercício. Que outro hábito a gente pode botar aqui? Eu vou botar acho que uns 5, que aí dá pra gente ver bem a barrinha se movimentando conforme a gente for fazendo, né, os testes aqui. Exercício, que outro hábito é muito comum também. Vamos botar alimentação, né? Coisa de nutrição. De novo, vou botar aqui geral e aí você define o que é. Talvez seja uma certa quantidade de calorias, talvez seja seguir, simplesmente o fato de seguir um plano alimentar. Fica esse o critério, o que é que você quer interpretar aqui no que é esse hábito. E, de novo, você pode usar os hábitos que você quiser. Estou usando aqui genéricos pra gente só seguir em frente. Eu vou botar uma maçãzinha. Penso em nutrição, eu sempre penso em maçã. E mais um, eu vou botar, e de novo vem eu com esse mais aqui. É só duplicar, Jéssica. Lembra que você pode duplicar. Eu vou colocar aqui criatividade, que é um hábito que eu acompanho sempre porque eu desenho, eu pinto e eu vou procurar aqui o símbolozinho aqui. Eu adoro esse símbolo da paleta de pintura. Pronto, temos 5 aqui. Você pode colocar mais, você pode ter menos. Fica aí ao critério de como é que a sua vida está organizada nesse momento, tá? E aí, depois que a gente tiver todos os nossos hábitos aqui, a gente vai querer o quê? Uma barra de progresso para dizer pra gente, olha, você está a 50% de completar, né, os seus hábitos do dia, né? Lembrando que os hábitos, eles são, na opinião de grandes especialistas de produtividade, na minha opinião também, a base, né? Os tijolinhos para você construir sua produtividade. Então, se você tem hábitos saudáveis, você segue esses hábitos saudáveis, as outras coisas vão ficando no lugar. E aí, a gente vai fazer isso com um cálculo de fórmula. Então, você vai vir e procurar, ó, essa daqui que é a fórmula. Criei aqui e eu vou chamar de progresso. E lembrando que você pode mudar, né, todos os ícones aqui. Eu não estou mudando de todos, mas eu geralmente mudo quando eu vou para um template final, que é só para a gente seguir com o vídeo. Então, ó, o que é essa barra de progresso? Vai ser uma barra que vai dar pra gente uma porcentagem. Então, temos 5 hábitos aqui. Se eu cumprir os 5, 100%. Cumpri o dia inteiro. Se eu cumprir 20%. Se eu cumprir 2, 40%. Se eu cumprir 3, 60%. Se eu cumprir 4, 80%. E os 5, 100%, né? Então, a gente precisa calcular uma porcentagem. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui em direção a construir essa barra de progresso. Como é que a gente calcula a porcentagem? A porcentagem é o total realmente feito dos hábitos dividido pelo total geral de hábitos mesmo. Então, se eu fiz um hábito, vai ser um hábito dividido por 5, que é o total de hábitos que eu tenho aqui, tá? E aí você já vê como adaptar o seu. Se o seu total de hábitos for 6, então o seu número vai ser dividido por 6. Se o seu total de hábitos for 10, vai ser dividido por 10, tá? No meu caso aqui é 5, então eu vou dividir por 5. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente precisa ver quais são os que foram cumpridos. Eu tenho esses 5 campos aqui, né? A gente vai fazer o seguinte:
eu vou abrir um parênteses. Eu gosto muito de usar parênteses porque tudo que está dentro do parênteses é feito primeiro, né? Matemática aqui, né? Não é nem Notion. Tudo que está dentro do parênteses é feito primeiro e aí depois ele calcula o resto. Então, dentro do parênteses, já vou abrir e fechar, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar o água mais o dormir mais o exercício mais o nutrição mais o criatividade. E se você tiver mais hábitos, você vai botar mais o outro hábito, mais o outro hábito, mais o outro hábito. Você vai ter que somar todos esses hábitos. Se ele tiver marcado, ele vai representar um 1. Se ele tiver desmarcado, ele vai representar um 0. Tá? Então, a gente vai somar tudo. Alguma coisa vai ser 0, algumas coisas vão ser 1 e ele vai dar realmente o número total feito. E aí a gente vai dividir esse treco por 5. Não é? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Ele tá me dando erro porque aqui eu coloquei, né, é o check mark, mas eu preciso transformar esse check mark em 1 ou 0, né? Porque ele vai dizer aqui, tá marcado significa verdadeiro, tá desmarcado significa falso. Eu preciso transformar o verdadeiro em 1 e o falso em 0. E aí a gente faz isso, então vou botar aqui, a gente faz isso usando a função toNumber, aqui, né? É para número. Então eu quero transformar em um número a água. Então, se a água tiver marcada, ela transforma para o número 1. Se ela tiver desmarcada, transforma para o número 0. Isso já é automático, binário, já dentro do Notion. Então, agora de novo, toNumber, ó, essa função aqui. E aí dentro das... como é o nome disso, gente? Socorro. Dentro dos parênteses do toNumber, a gente põe o próximo, que é o dormir. Aí, ó, sair do parênteses de dormir, mais toNumber again, de novo, e o exercício. De novo, sair do parênteses do exercício, põe o mais toNumber again, e a gente põe nutrição. Sair do parênteses da nutrição, né? Você usa a setinha do mouse, mais e toNumber, mais uma vez, e o último que eu tenho aqui é criatividade. Se você tem mais, você vai fazer mais, tá? Lembra desse toNumber aqui. Ele tava dando erro por conta disso. Pronto, ele tá aqui tudo marcado 0 e dividido por 5. Então, 0 dividido por 5 dá 0. Tá tudo 0 porque não tem nada marcado. Se eu marcar um aqui, ó. Opa, 0,2. 0,2, se a gente multiplicar por 100, né, que é porcentagem, dá o quê? 20, 20%. Então, tá certo. Aqui vai dar 40, ó. 0,4. 0,6, 0,8, 0,1. Aqui eu vou chamar de sábado, só pra gente ter, né, preenchidinho, bonitinho. Vou botar aqui a data de sábado logo. E pronto, aqui eu só vou preencher 3. Então, seria 60% teoricamente. Ok, eu tenho a porcentagem, né? Porcentagem, né? Ainda não tá bonitinho no formato de porcentagem, mas tem o cálculo aqui, base da porcentagem. O que é que eu faço agora para transformar isso numa barra de progresso? Antigamente que eu falo poucos anos atrás, tá? Mas antigamente no mundo da tecnologia, um ano já é antigamente. Antigamente no Notion, eu tinha que fazer toda uma fórmula para criar uma barra de progresso. Não tinha uma coisa automática para barra de progresso. Agora tem. Então eu posso vir aqui, ó, editar propriedade progresso. Ele já reconhece, depois que eu faço a minha fórmula, né, que tem alguma coisa sendo calculada, ele reconhece. Opa, o resultado é um número. Então eu posso dar para ela, ó, as propriedades de número aqui, que é ou mostrar só o número, que é o padrão, ou mostrar uma barra, que pode ser no formato de anel ou no formato aqui de barrinha mesmo. Eu particularmente gosto do formato de barrinha para a maioria das coisas. Às vezes o anel é bonitinho, que eu dou uma reduzida aqui, ó, nesse campo, ele fica fininho, mas em geral eu gosto da barra, né? Dá pra ver ela movendo conforme você vai clicando nas coisas. Então a gente vai botar aqui, ó, a barra e o meu rosto tá escondendo aqui, mas aí, ó, você pode colocar aqui a cor. Deixa eu tirar ele daqui, botar ele aqui desse lado e vir mais pra cá. Pronto, ok. E aí você pode escolher a cor. Eu gosto muito de amarelo, eu vou botar amarelo. Você pode botar a cor que você quiser. E aqui ele está dizendo, ó, dividir por 100. Então aqui, quando a gente escolhe barra, ele já escolhe pra gente qual é a divisão. Então, eu posso simplesmente vir aqui, ó, na minha equação
eu posso tirar a minha divisão, deixar só o cálculo do total. Então, ó, tenho 5 feitos, tenho 3 feitos. Aí eu venho de novo aqui em editar o meu progresso. E aqui eu ponho para dividir por 5, que é o meu total de hábitos. E aí, ó, tá vendo como ele mostra bonitinho aqui, a coisa toda? E aí, ó, eu posso mostrar ou não o número. Só que ele não dá porcentagem, né? Ele dá o total feito. Vamos voltar para o 100. E aqui eu vou voltar a dividir por 5. Aí eu vou botar um parênteses aqui no final e um aqui no começo, para deixar tudo isso dentro de parênteses, né? Toda a equação que a gente fez dentro de parênteses. E eu quero multiplicar isso por 100. Vamos ver. Pronto, agora ele me deu a porcentagem, ó, 100%, 60%, certinho. Então, ali no... Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, nas propriedades, a gente diz para ele, ó, a minha divisão final são 100 partes, basicamente, são 100 partes. A porcentagem não é isso, 100 partes. E aí, ó, pode ter de 1% até 100%. Então, são 100 partes e aqui eu faço o cálculo completo da porcentagem, que seria pegar a quantidade que a gente quer avaliar, dividido pelo total, multiplicado por 100. Isso é a porcentagem. Então, eu tenho o valor certinho, nesse caso é 100, nesse caso é 60. Se eu criar um aqui para domingo, por exemplo, vamos já botar a data e colocar aqui, marcar outros, 40%. Então, aqui temos um acompanhamento de hábitos simples que você pode fazer. Mas eu quero aumentar os hábitos. Vamos aumentar um aqui. Vou duplicar esse. O que pode ser esse outro hábito aqui? Eu geralmente deixo a minha lista de hábitos ela bem sucinta com os essenciais. Que pode ser um outro hábito legal aqui. Meditação. Meditação é um hábito legal mesmo. Vamos lá. Meditação. E vamos botar um bonequinho de meditando aqui. Eu tenho um bonequinho meditando no Notion? Não, eu não tenho. Sério que eu não tenho bonequinho meditando no Notion? Eu tenho algum bonequinho fazendo yoga? Não, não tenho. Como eu não tenho bonequinho fazendo yoga? Mas eu acho que eu devo ter a flor de lótus aqui, não tenho? É um bom símbolo para meditação, a flor de lótus. Eu também não tenho a flor de lótus. Que? Mas eu tenho o cérebro, não tenho? Né, mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos botar o cérebro. Meditação, importante para o cérebro. Ok, temos mais um hábito aqui. Vou marcar ele aqui. Pronto. Então, ó, nada mudou aqui. Por quê? Porque na nossa fórmula a meditação não está inclusa. Então, a gente vai vir aqui e vai incluir agora, ó. Estou dentro aqui. Lembra que, ó, eu tenho o to number. E o to number, ele tem um parênteses que envolve aquele hábito que eu estou trabalhando. Então, ó, eu não posso botar dentro desse parênteses aqui, que esse é o parênteses da criatividade. Tem que estar fora dele. Aí eu ponho um mais, coloco outro to number, e aí eu procuro aqui, ó, meditação, que é o que a gente criou. Eu posso só começar a digitar também, que ele vai filtrando, ó, o que tem esse nome. Então, meditação, botei aqui. E não é mais dividido por 5, agora é dividido por 6, né? Porque eu tenho 6 hábitos. Então, botei aqui o 6. E aí, multiplica por 100. Qual o problema aqui? O problema é que na divisão por 6, as porcentagens ficam meio malucas, né? 5 é massa, 5 dá para dividir tranquilo, 4 também, dá para dividir porcentagem bonitinho, a gente chega no número finito no 4, no 6 também dá para dividir, né? Ficam 3 dígitozinhos ali, mas dá. Mas em certos números, quando a gente divide, fica, né, uma progressão infinita. Olha aí, nossa aula de matemática. E aí a gente não quer que apareça isso aqui, a gente quer que pareça aproximado. Então a gente pode usar agora uma fórmula para aproximar isso, para garantir que no futuro, se você colocar mais hábitos, independente de qual seja o número de hábitos, ou se você tirar algum hábito, independente de qual seja o total de hábitos no final, a divisão não vai mostrar aqui pra gente um número maluco, enorme, né? Mostra ele reduzido. A gente tem a... Como é? A gente tem a função
round no Notion. Tem algumas funções de aproximação. A mais legal, eu acho assim, para uso geral, é a round. Então, o que é que eu vou fazer? De novo, vamos para os parênteses. Eu amo parênteses. Vou botar uma aqui no começo e vou botar uma aqui no final, porque eu quero arredondar tudo, o resultado final da coisa. Então, ó, eu vou botar aqui, ó, round. Só vou digitar round. Eu não vou clicar aqui porque eu já botei o meu parênteses. Então, se eu clicasse aqui, ele ia botar o parênteses para mim e eu ia tentar botar o parênteses para mim, né? Como eu já botei os meus parênteses no começo e no final, para garantir que eu não esqueço de nenhum parênteses, sempre boto o primeiro, sempre boto o último e vai trabalhando neles. Aí eu só botei o round. E aqui, ó, agora ele arredondou para 83, que é, né, os meus 83% aqui. Certo? Agora tem outras duas funções que a gente pode usar também. A round, ela faz o que o nome dela diz. Ela arredonda, né? Round de arredondar em inglês. Mas a gente tem a função seal, e tem a função floor. A função floor, se eu botar aqui ó, no lugar de round, floor, a floor é de tipo piso, chão. Então ela arredonda para o próximo número mais baixo, independente de onde a gente esteja. Então se eu tiver entre o 0 e o 1, 0,5 ela arredonda para 0, 0,9 ela arredonda para 0, 0,1 ela arredonda para 0. É o floor, né? Ela vai para o chão. E a seal ela vai para o teto, que significa teto. Então ela vai para cima, ela arredonda para o próximo número acima. Então 0,1 vai para 1, 0,6 vai para 1, 0,5 vai para 1 também. Então essa é a floor e a seal que eu falei que é, né, vai para o teto, vai para cima. Então, ó, foi para 84. Eu gosto da round porque ela usa as regrinhas de matemática lá para arredondar, né? Então, tem hora que ela vai para baixo, tem hora que ela vai para cima, dependendo ali de onde a gente está na escala entre os dois números. E aí, ó, pronto, certinho aqui. E aí, ó, o bom disso é que eu só mexo na equação aqui. E aqui na propriedade, como eu disse, ó, tá dividido por 100. 100 de porcentagem. Então, eu vou ter sempre uma porcentagem ali sendo calculada. Quer dizer que aqui sempre vai ser 100. É só eu tomar cuidado da minha equação aqui, ó, tá? Calculada direito. E aí, se eu quiser incluir mais um, vamos incluir mais um? Só para fixar mesmo. Então, a gente teve meditação, a gente pode colocar aqui qual um outro hábito diferente? A gente já tem exercício, a gente já tem meditação, a gente tem criatividade, a gente já tem nutrição e a gente já tem água. A gente pode colocar hábitos, bora, hábitos. A gente pode colocar, sei lá. Ai, minha gente, porque eu não consigo pensar no hábito agora. Vou botar escrever. Vamos supor que eu seja uma autora famosa e eu estou escrevendo o meu próximo grande livro. Eu vou colocar escrever e vou colocar aqui, ó, uma canetinha. Pronto, escrever é um hábito importante. Marco e não acontece absolutamente nada, porque não tem nada para acontecer, né? Não mudamos a equação ainda. Então, a gente vem aqui de novo. Quais são as coisas que a gente tem que fazer na equação? Primeiro, adicionar um novo hábito que surgiu, modificar o número do total de hábitos, tá? Então, o total de hábitos agora virou 7. Então, vou botar o 7 aqui e adicionar um novo hábito. Ó. Lembrando, esse parênteses aqui, ó, marca ele de azul, ele é do to number da meditação. Então, eu não mexo nele. Eu venho aqui para fora dele, ponho mais to number outra vez, e aí o meu próximo hábito é escrever. Adiciono ele aqui. E aí, ó, agora ele atualizou os números. E se eu for marcando mais hábitos, ele vai atualizando os meus números aqui também, tá? E aí, barra muda a cor lá nas propriedades que nem a gente viu. Aqui também a exibição do número muda lá nas propriedades. Se você não quiser ver o número, massa, ele mostra a sua barrinha mesmo. Se você quiser uma cor diferente, troca lá a cor. Se quiser adicionar, adicionar itens ou tirar itens, mesma coisa. Só para a gente terminar aqui, né? Mostrei como adicionar 2 itens e modificar a equação. Deixa eu mostrar como é que tira um item, só pra gente ter, né? Só pra gente ter. Imagino que você já tenha entendido como é que funciona o negócio, mas vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, eu quero deletar o escrever, tá? Vamos começar deletando aqui o escrever, só pra gente ver. Deletei, ó.
deletar essa propriedade, ela vai ser removida de todas as visualizações. Sim, eu quero deletar. Decidi que eu vou deletar mesmo. Deletei, só que aí a equação sumiu. Por quê? Porque eu deletei uma coisa que ela estava usando. Ela estava usando essa propriedade aí para fazer parte dos cálculos e eu deletei, então agora ela não sabe o que fazer. Então, o que eu gosto de fazer primeiro é adaptar a minha equação, tá? Para não ter neura, só para não ter neura. Você pode editar depois também e ela volta a funcionar. Mas eu gosto de editar primeiro para não ter confusão na minha vida. Então eu venho aqui, ó, vou pegar o mais, o to number, o escrever e o parênteses que fecha o to number, tá? Isso aqui é importante, não pode deixar nenhum parênteses sobrando ou faltando aqui. Deleto isso. E agora o meu número de hábitos vai vir para 6, tá? Pronto. E aí a gente salva. E agora eu posso vir aqui e deletar tranquilamente. E nada aconteceu porque eu tirei ele de lá. Não é mais parte da equação, então o Notion... Ah, deletou? Ah, tudo bem, eu não estava usando mesmo, tranquilo. Então, assim é que você consegue construir o seu acompanhamento de hábitos aqui dentro do seu Notion. E você pode vir aqui, né, e copiar o link desse template aqui e botar na visualização da onde você quiser. Então, ó, já que a gente já tá aqui nessa página, eu vou fazer aqui mesmo. Mas vamos supor que a gente for para uma página nova. Eu vou até descer aqui um monte na página para parecer que a gente veio para uma página nova. E estou construindo lá meu template e eu quero botar 2 colunas nesse template. Vou criar aqui, ó, 2 colunas. Nessa primeira coluna eu vou botar uma mensagem motivacional. Mensagem motivacional. Aí vou dar uma melhorada aqui. E aqui desse outro lado é que eu vou botar meu hábito. Vou botar ela aqui. Aí eu colo o link que eu tinha copiado lá e digo ó, que eu quero linkar a visualização daquela base de dados. E aí ele vai simplesmente criar uma cópia para eu enxergar ali daquela base de dados, que no caso está aqui em cima, mas podia estar em outra página, tá? Ele funciona desse jeito também. E aí eu posso ir construindo meu template, tendo, né, aqui só a minha visualização, criando as minhas coisas, modificando elas para ficarem bonitinhas. E aí, ó, você vai construindo o seu template dessa forma. Na verdade, essa é a forma que eu gosto de construir meu template. Eu gosto de fazer as minhas bases de dados num cantinho delas, e aí depois eu só ponho visualização nos dashboards, nas páginas principais. Bom, espero que tenha sido elucidativo aí de várias dúvidas que eu costumo receber sobre a parte de hábitos. Espero que isso te ajude a resolver alguns dos problemas que eu via, né, surgindo nos comentários e sendo me mandados por e-mail. Deixem um like, porque me ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos e mais pequenos tutoriais para ajudar vocês a aprenderem a usar o Notion, se vocês querem, né, acelerar esse processo. Tem os links para os meus cursos das ferramentas com as quais eu trabalho aqui na descrição, mas você também pode ir para as playlists aqui do YouTube no meu canal, que estão gratuitas, e tem vários tutoriais também de eu construindo vários templates e mostrando várias ferramentas do Notion. Você pode ir aprendendo ali aos pouquinhos pelos vídeos também. Deixem no comentário aqui embaixo se você tem alguma coisa a acrescentar a esse template, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum pedido. Eu tento fazer o melhor para trazer, né, os pedidos de vocês transformar em vídeo aqui. Então, se você botar aqui embaixo, eu posso ver a viabilidade de trazer um vídeo para ajudar a sanar a sua dúvida. Eu posso sanar a sua dúvida direto nos comentários. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá. Mantenham-se criativos. Tchau, tchau.